Você falou sobre ir além. Nas minhas aulas de história sobre a arte, tem uma história que eu adoro, que é a história de Édipo Rei, que foi escrita por Sófocles. E fala muito sobre esse cara, que ele luta contra o destino dele, que está escrito antes de nascer. E os dramaturgos gregos, eles falavam muito sobre isso, né? Sobre nossa batalha contra o destino. E eu queria perguntar para você, professor, como é que eu luto contra o que parece que está destinado para mim? Se eu sou pobre, eu devo morrer pobre? Eu devo seguir o destino que parece estar escrito para mim? Como é que eu faço para buscar mais, quando parece que o meu destino é avassalador? Bom, em primeiro lugar, você citou Antígona, né? E você enobreceu a nossa conversa e eu acho Antígona um dos textos mais fantásticos mesmo. Recomendo a leitura, você que está nos prestigiando, né? É uma leitura que você faz depois da feijoada de sábado. Das 2 às 5 você matou a Antígona, né? E o fez com um ganho de sensibilidade, de lucidez, de inteligência, que é uma coisa maravilhosa. Então, e veja, sem gastar um tostão, porque você baixa a Antígona da internet, sem precisar pagar nada por isso, né? Então, vai aí a sugestão, seguindo aqui o conselho. Agora, vamos agora além na coisa. A Antígona faz todo sentido dentro de um cenário cultural grego. A Antígona é uma tragédia, com tudo o que isso significa. É preciso lembrar, quem está nos acompanhando, que tragédia grega não é assim, sabe? O caminhão caiu da ponte e morreram todos. Isso que a gente chama de tragédia é um acidente, né? A tragédia, que é um tipo de produção cultural dos gregos, né, tem como, eu diria, pano de fundo central uma sinuca de bico existencial, de deliberação de vida. Quer dizer, você olha para um lado é ruim e olha para o outro lado é ruim. Isso é uma situação encalacrante, né? A tragédia está aí. A tragédia é sempre, no caso dos gregos, decorrente de uma complexidade de valores que se traduz por uma complexidade de decisão de vida que torna a vida uma sinuca sem saída, né? E não é o que a gente vive hoje? Não, eu acredito que é o que a gente viva desde que existe, né? O que acabou é a produção cultural, a peça de teatro, isso de fato não existe mais. Mas o problema continua na nossa mão. Então vamos dar um exemplo para o nosso ouvinte espectador, né? Agamenon, por exemplo. Já que você citou Édipo, é preciso lembrar que, de fato, Édipo disseram para ele, olha, você vai acabar matando seu pai, então ele se afastou do pai. Mas ele se afastou daquele que ele achava que era o pai, mas que na verdade era alguém que o tinha resgatado, adotado, etc. O seu verdadeiro pai era outro. E ele então se aproximou do outro e acabou vivendo uma situação de briga de trânsito, né? Laio, né? Laio era o seu pai biológico, né? E aí os dois se desentenderam no trânsito. Laio era rei de Tebas, e Édipo era príncipe também, não podia deixar barato, né? E aí então Édipo mata Laio, que é na verdade seu pai biológico, e acaba se casando com Jocasta, que é sua mãe biológica, e com todas as consequências que isso pode ter. Muito bem, vamos pegar um outro caso, Agamenon. Agamenon, ele foi escolhido como chefe das forças armadas gregas na Guerra de Troia. Então você pode imaginar, quer dizer, o cara é um militar, digamos assim, e ele vai viver a grande guerra da vida dele. Não haverá outra, não houve guerra maior do que essa. Esse é o momento maior da vida e o cara é um militar. Só que alguém chega para ele e diz, viu, você para ganhar a guerra vai ter que oferecer em sacrifício sua filha Ifigênia.
É um caso clássico de tragédia, né? Porra, eu tenho que escolher entre ganhar a guerra da minha vida, senão uma das guerras mais conhecidas da história, né? Sendo um militar, ou matar a minha filha. Porra, é o tipo da escolha de jirico, digamos assim, né? Então, essa é uma situação trágica propriamente. Então, você aí me perguntou, não é o que nós vivemos hoje? Em muitos sentidos, sim, não cabe a menor dúvida. Eu até acho que a categoria do trágico é uma categoria muito adequada para estudar as novas tecnologias, em especial a inteligência artificial. Quer dizer, em que sentido? No sentido de que você tem, de um lado, um mundo da técnica que se impõe, aparentemente ele funciona por conta própria, ele avança sem que ninguém possa obstá-lo, isso é de um lado. E de outro lado, você continua com inteligência suficiente para perceber que tem horas que aquela técnica não convém, ou pelo menos algumas aplicações dela não convêm, certo? Então, se você tem lá um programa que faz o trabalho para você e com isso te dispensa de refletir, de pensar, de deixar a tua marca, de mostrar o teu estilo, de fazer a tua arte, etc., é claro que pelo menos para você aquilo é empobrecedor da vida. Então, é claro que a categoria do trágico, ela continua aí à disposição. Por quê? Porque muitas e muitas e muitas vezes, de um lado é ruim e do outro lado é ruim. Então, quer dizer, não se trata da luta do bem contra o mal, é do mal e o mal, né? É o mal e o pior. Então, assim, é um horror como situação e não cabe a menor dúvida que nós temos situações concretas de vida, típicas da contemporaneidade, onde a categoria do trágico é muito bem-vinda, porque, de fato, são sinucas de bico sem saída. Sem saída, seja lá o que você escolher, será devastador. Mas eu consigo lutar contra o meu destino? Ah, bom. Aí é que está. De fato, você tinha perguntado do destino. Eu é que tenho... Por favor, não tem nada mais aqui não, tá uma delícia. A cabeça de jegue. Então, essa questão do destino, veja bem, eu queria pelo menos estabelecer aqui uma diferença. Eu acho que se entenderem isso, uma coisa é você defender e acreditar e propor, né, que o que vai acontecer já está pré-definido, é inexorável, não é? E é previsível, digamos assim, né? Como se você estivesse olhando de cima e o que vai acontecer no futuro é flagrável, é adivinhável, é profetizável desde aqui. Então, aqui você tem uma forma de determinismo onde o futuro já estaria escrito propriamente. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é um outro tipo de materialismo, onde a matéria vai encontrando a matéria e vai definindo as coisas do mundo, tal como só poderia ser, mas aí é tudo no calor da imediatidade do presente, não tem como antecipar lá na frente. É o que só poderia ser, mas é em função de uma relação de forças, né, no movimento da matéria que é determinante do que acontece, mas sempre na mais absoluta imprevisibilidade do que vai se dar dali para frente. Nos dois casos, aparentemente não há o que fazer. Num já está escrito e é previsível, e no outro vai se escrevendo de um jeito que se impõe de forma inapelável. Então, são duas formas de entender a nossa relação com o mundo.
Eu, pessoalmente, proponho uma terceira, né? Acredito nisso piamente. É a convicção de que pelo menos um pedaço da vida depende de mim. E que ela poderia ser outra. E que ela resulta da minha escolha. E que ela resulta da minha decisão. E que ela resulta da minha deliberação. E na hora que eu digo que um pedaço da vida, pelo menos, depende de mim, e que poderia ser outro, eu estou dizendo que eu sou, pelo menos em parte, gestor da minha trajetória. E isto significa, por via de consequência, gestor das relações que mantenho com o mundo e gestor dos impactos que produzo sobre o mundo e gestor, portanto, de uma certa transformação do mundo, que advém da minha autoria, da minha decisão, da minha deliberação, da minha vontade, do meu projeto, daquilo que eu acho que deveria acontecer. Percebe que aqui, né, eu acho que eu não tenho como demonstrar para você que isso é pertinente. O que eu posso te garantir é que é melhor viver desse jeito. Então, quer dizer, vamos lá. Em algum momento da minha vida eu decidi ser professor. Isso deve ter acontecido entre 12 e 13 anos de idade. Portanto, eu estou na iminência de completar 60. Então vamos imaginar que nós temos aí meio século de decisão de ser um explicador, um professor, cara de sala de aula mesmo, de batente mesmo, escolar e tal e coisa. Bom, veja você, eu estudei Direito e fiz doutorado. Eu estudei Comunicação e fiz doutorado. Eu estudei Filosofia e não fiz pós-graduação nisso. Mas, então, eu poderia ser jurista e não sou, poderia ser jornalista e não sou, poderia ser filósofo e não sou, né? Eu sou professor, que é uma quarta. Eu sou um explicador. E isso não se impôs a mim. Isto foi resultado de um entendimento a respeito do que eu queria como vida para mim. A partir daí, eu tenho uma trajetória como profissional. E essa trajetória como profissional está cheia de escolhas. Cheia de escolhas. O que ensinar, como ensinar, onde ensinar, para quem ensinar, etc. Cheia de escolhas. Escolhas que hoje terminam na internet, com podcasts, com a minha presença aqui, por exemplo, mas também com o podcast que eu animo, que é diferente do seu, porque no meu podcast eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Então eu não dependo do trânsito do meu convidado, porque se não tiver o convidado, também não tem o entrevistador, é a mesma pessoa. Então, muito bem. Então, eu tomei uma série de decisões, e eu também tomei decisões a respeito do que dizer, do que ensinar, do que propor. E bom, nesse sentido, eu terei produzido efeitos. Eu sensibilizei, eu encantei, ou eu decepcionei, mas eu produzi efeitos. E esses efeitos no mundo me fazem acreditar que o mundo não seria o mesmo que ele é se eu não tivesse vivido. Vamos dizer, mas isso é de profunda arrogância. Não é. Não é. Seria absurdo o contrário. Se eu existisse e comigo ou semigo, dá na mesma. O comigo ou semigo foi uma brincadeira. Não é, mas estou dizendo, seria absurdo se fosse o contrário, porque qualquer coisa que existe, tem aqui uma câmera, tem que dar a volta. Ela produz efeito. Não tem como ir, tem que dar a volta. Então, quando você está sozinho, calado, no meio da praia, o vento tem que dar a volta por você, ele não passa por dentro. Então, você impacta.
Você impacta sempre, pelo mero fato de existir. Agora, o fato de você existir do jeito A impacta de um jeito A, o fato de você existir do jeito B impacta do jeito B, e eu optei por existir do jeito C, que impacta do jeito C, que é através do discurso, através da explicação, através da ideia, através da didática, etc. Então, de certa maneira, eu me posicionei diante de uma existência que talvez tivesse um destino. Mas quem sou eu para dizer que em algum lugar não esteja tudo pré-escrito? Né? Até porque, levando em conta a relação de tempo e espaço aí, que a física explica muito bem, é perfeitamente possível que as coisas já tenham acontecido de algum modo. E, portanto, isso torna tudo um pouco... Mas não quero saber se já aconteceu, se já estava escrito, se não sei... A sensação que eu tenho, a firme convicção que eu tenho, é que podia ter sido de um jeito e não foi. Foi de outro jeito. Eu podia ter... assim como muitos dos meus colegas da Faculdade de Direito hoje são promotores, advogados ou magistrados. Todos os meus principais amigos seguiram esse tipo de continuidade profissional. Poderia ter sido assim. Não teria sido complicado. Eu teria passado aí 1 ou 2 anos estudando para concurso e teria, como eles, né, teria terminado por vencer um concurso e teria me tornado... Mas não, eu não fiz. E isso pressupôs e, digamos... na contramão do que se esperava, na contramão do que estava previsto, na contramão, eu diria, do grupo, né? Na contramão de todo mundo. Então, existe a possibilidade de você surpreender, existe a possibilidade de você redefinir trajetórias, existe essa possibilidade. Ela não é absoluta, porque nada é. Muito da vida se impõe. E a pandemia é um bom exemplo. Se impõe, fiquei em casa, não há o que fazer. Mas, para lá da pandemia, há muitos momentos da vida, inclusive de atividades concomitantes à pandemia dentro de casa, que foram escolhidas por mim, deliberadas por mim, como investir na leitura dos grandes clássicos da literatura, etc. E de certa forma, isso permitiu que eu, a partir dali, passasse a ter uma produção de livros muito diferente do que eu tinha até então, né? Com mais histórias, com mais ficção, com mais... Então hoje, por exemplo, eu tenho aí Epaminondas, o Gato Explicador, né? É um livro de filosofia. Epaminondas é o meu gato. Quando que eu, 10 anos atrás, ia escrever sobre o meu gato? Nunca, velho. Imagina, e eu me tomar por um doido, né? E, no entanto, não só fiz... Como fiz com aplauso, fiz com reconhecimento, fiz com sucesso editorial, fiz com... Então, é claro que nós podemos acreditar na possibilidade de agir sobre a realidade do nosso jeito, né? Fazer da nossa vida uma obra de arte, né? Fazer da nossa vida um jeito de viver marcado pelo nosso estilo, né? Então, veja que eu estou falando aqui. Esse meu jeito de falar é um jeito de falar muito marcado. Haverá quem deteste, haverá quem critique. Para que tanta força? Para que tanta energia? Por que falar tão alto? Enfim, né? Você diga o que quiser e tem todo o direito de não gostar. E se não gostar é só desligar. Esse é o meu jeito. Existe aqui uma defesa de um jeito de existir, de um jeito de se manifestar, né? Que inclusive permite a que eu seja muito mais reconhecido pela minha voz do que pela minha cara, né? As pessoas olham para mim, não dizem nada. Eu começo a falar, aí a pessoa vem, pum, mas é pela voz. Ótimo que seja assim. O certo é
que eu me sinto responsável pelas minhas escolhas e me sinto responsável pelas consequências das minhas escolhas e me orgulho da maioria delas. E ponto final. E tenho dito, se tem um destino pré-estabelecido ou não, é ótimo, bacana, mas que em algum momento podia ter sido de um jeito e não foi, isso é indiscutível, analisando o caso que eu conheço melhor, que é o meu próprio caso. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Clóvis de Barros. Clica aqui do lado para assistir o episódio completo. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E aproveita o nosso cupom PODCASTMHM para 12% de desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.